Hoje temos dois aniversários, Bimala. Vamos começar pelo primeiro, que é de Prabhupada. Neste dia 27 de agosto, terça-feira, Srila Prabhupada, o melhor homem de Deus que já pisou neste mundo, faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado pelos devotos. Não é aparecimento, Bimala. Tá errado, tá enganado aqui, é aparecimento, né? Não é isso? É aniversário de Deus. Aí num dia após o aniversário de Deus, apareceu o devoto puro de Deus, o melhor homem de Deus. Tá, vou começar de novo. Neste dia 27 de agosto, terça-feira, o melhor homem de Deus que já pisou neste mundo faz aniversário de aparecimento, que é comemorado pelos devotos de Krishna no mundo inteiro, com jejum até o meio-dia e uma tremenda festa à noite com muito canto, dança, palestra e delícias vegetarianas grátis. Essa comemoração acontece nos templos, comunidades e centros culturais do Brasil e do mundo, e você, ouvinte da rádio, é o nosso convidado especial. É para comemorar o aniversário do servo de Shrimati Radharani. Para ver o aniversário, desculpem, para ver o endereço. Tá, Bimala, para de me apressar que eu já estou errando tudo aqui. Para ver o endereço mais próximo de sua casa é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e rolar esta página para baixo que os endereços vão aparecendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Escute mais. Ah, não, isso aqui não é para ler. Nossa, que confusão. Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Para não ter confusão, faz contato antes, pergunta se a festa é na terça-feira mesmo, ou se é outro dia, que horas começa, e aí você não perde essa festa de jeito maneira, tá bom, gente boa? Então tá bom. O dia normal é nesta terça-feira, mas dependendo do templo, centro cultural ou comunidade rural, essa data pode mudar, para favorecer aí os frequentantes desse local, tá bom? Então tá bom. A filosofia é a mesma, mas a administração é diferente, tá bom? Então tá bom. Chega de tá bom, né? Então tá bom, Bimala. E para você conhecer um pouquinho sobre o melhor homem de Deus que já pisou neste mundo, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma pequena biografia de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada apareceu neste mundo em 1896 em Calcutá, Índia. Ele encontrou seu mestre espiritual Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja na cidade de Calcutá em 1922. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, um proeminente religioso, estudioso e fundador de 64 Gaudiya Matas, institutos védicos, apreciou aquele educado jovem e o convenceu a dedicar a sua vida a ensinar o conhecimento védico. Srila Prabhupada tornou-se seu aluno e em 1933 seu discípulo formalmente iniciado. Em seu primeiro encontro, em 1922, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati pediu a Srila Prabhupada para que difundisse o conhecimento védico em inglês. Nos anos seguintes, Srila Prabhupada escreveu um comentário sobre o Bhagavad Gita, ajudou a Gaudiya Mata em seu trabalho e em 1944 começou a publicar a Back to Godhead, uma revista quinzenal em inglês. Atualmente a revista continua sendo editada pelos seus seguidores. Em 1950, Srila Prabhupada deixou a vida de casado, adotando a ordem de retirante, para dedicar mais tempo a estudar e escrever. Ele viajou para a cidade santa de Vrindavana, onde viveu em humildes circunstâncias no histórico templo de Radha Damodara. Ele aceitou a ordem de vida renunciada em 1959. Em Radha Damodara, Srila Prabhupada começou a trabalhar em sua obra-prima, uma tradução comentada de vários volumes do Śrīmad Bhagavatam, o Bhagavata Purana, ou Purana Imaculado. Depois de publicar um comentário do Vedanta Sutra.
Depois de publicar 3 volumes do Bhagavatam, Srila Prabhupada foi para os Estados Unidos em setembro de 1965 para cumprir a missão que lhe foi dada pelo seu mestre espiritual. Após isso, ele escreveria mais de 50 volumes de estudos e traduções comentados sobre os clássicos filosóficos e religiosos da cultura védica. Quando chegou à cidade de Nova York em um navio de carga, Srila Prabhupada não tinha praticamente nenhum dinheiro. Somente depois de quase um ano de grandes dificuldades, ele estabeleceu a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, em julho de 1966. Antes de falecer em 14 de novembro de 1977, ele viu sua sociedade se transformar em uma confederação mundial de mais de 100 centros, escolas, templos, institutos e comunidades rurais. Dentre as comunidades rurais que Srila Prabhupada estabeleceu está a Nova Vrindavana, em West Virginia, Estados Unidos. Nova Vrindavana é hoje o local onde foi construído um memorial em honra de Srila Prabhupada, o Srila Prabhupada Palace of Gold. Srila Prabhupada inspirou a construção de vários centros internacionais na Índia. O centro de Shridham Mayapur é um local para uma cidade transcendental planejada. Em Vrindavana estão o templo de Krishna Balarama e a International Guest House, a escola do mestre espiritual e o museu memorial de Srila Prabhupada. Há também outros importantes centros culturais e templos em Bombay, Mehrabad, Bangalore e Nova Delhi. Estão sendo planejados outros centros em vários locais importantes no subcontinente indiano. No entanto, a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada são seus livros, os quais são altamente respeitados por estudiosos devido à sua autoridade, profundidade e clareza. Em apenas 12 anos, desde sua chegada à América em 1965 até a sua passagem em Vrindavana em 1977, e não obstante a idade avançada, Srila Prabhupada circulou o globo 14 vezes, fazendo conferência em 6 continentes. Mesmo com esta vigorosa programação, Srila Prabhupada continuou escrevendo prolificamente. Suas obras constituem uma verdadeira biblioteca de filosofia, religião, literatura e cultura védica. Srila Prabhupada, outro resumo. Srila Prabhupada partiu da Índia em 1965, aos 69 anos de idade, para cumprir o pedido de seu mestre espiritual, que ensinasse a consciência de Deus, Krishna, em todos os países de língua inglesa. Em apenas 12 anos, ele publicou cerca de 60 volumes de traduções e comentários sobre a literatura védica, que agora são textos normativos em universidades do mundo inteiro. Durante esse período, viajando quase ininterruptamente, Srila Prabhupada transformou sua sociedade numa confederação mundial de templos, escolas, comunidades rurais e centros culturais. Ele partiu deste mundo em 1977 em Vrindavana, Índia, o local mais sagrado para o Senhor Krishna. Seus discípulos estão levando avante o movimento Hare Krishna que ele iniciou. Os livros de Srila Prabhupada são publicações culturais para reespiritualizar a sociedade humana, a qual visa alcançar os seguintes objetivos. 1. Ajudar a todos a discriminar melhor entre a realidade e a ilusão, o espírito e a matéria, e o eterno e o temporário. 2. Apresentar a consciência de Deus, Krishna, conforme a ensinam o Bhagavad Gita e o Śrīmad Bhagavatam. 3. Ajudar todo ser vivo a lembrar e servir a Shri Krishna, a personalidade de Deus. 4. Oferecer orientação sobre as práticas da vida transcendental. 5. Expor as falhas do materialismo. 6.
incentivar um modo de vida natural e equilibrado com base em valores transcendentais. 7. Estimular a comunhão transcendental entre todos os seres vivos com o Senhor Shri Krishna no centro. 8. Perpetuar e difundir a cultura védica. 9. Celebrar o canto dos santos nomes de Deus através do movimento de canto e dança público de Hare Krishna do Senhor Krishna Chaitanya. E agora um resumo mais detalhado. Sua viagem. Embora uma vela acenda ilimitado número de outras velas, cada uma com a mesma intensidade da primeira, esta ainda permanece a vela original. Analogamente, embora se expanda em ilimitadas formas, a suprema personalidade de Deus, Krishna, ainda permanece a causa original de todas as causas, e a única causa sem causa. Nos Vedas, essa causa original suprema é chamada de Krishna, porque ele possui ilimitadas qualidades transcendentais que podem atrair todos os seres vivos. Desculpem. Há 500 anos, essa mesma causa suprema, o Senhor Shri Krishna, apareceu como Shri Krishna Chaitanya e declarou que o cantar de seus santos nomes, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, atravessaria as fronteiras da Índia e se espalharia por todas as cidades, vilas e aldeias do mundo. Passaram-se assim centenas de anos enquanto os fiéis seguidores do Senhor Krishna Chaitanya esforçavam-se para expandir a sua missão. Todavia eles ficavam perguntando-se como e quando a audaciosa predição do Senhor Krishna Chaitanya se concretizaria. Então, no dia 13 de agosto de 1965, poucos dias antes de seu aniversário de 69 anos, A.C. Bhaktivedanta Swami, filósofo, erudito e santo, partiu para os Estados Unidos para ver o que se poderia fazer. Solicitando uma passagem gratuita a certa companhia marítima local, ele viajou como o único passageiro a bordo do pequeno e velho cargueiro chamado Jaladuta. Tinha como pertences uma mala, um guarda-chuva, uma provisão de cereais, o equivalente a cerca de $7 em moeda indiana e várias caixas de livros. Quando o Jaladuta portou em Nova York, 37 dias depois, Bhaktivedanta Swami estava completamente só. Ele fora para os Estados Unidos sem conhecer ninguém, sem absolutamente nenhum meio aparente de subsistência e com apenas um escasso punhado de posses que carregara consigo a bordo do navio. Não tinha dinheiro, amigos, seguidores, nem a sua juventude, boa saúde ou mesmo uma ideia clara de como cumpriria o seu extraordinário objetivo, apresentar o conhecimento transcendental dos Vedas a toda a sociedade ocidental. Numa poesia escrita em Bengali logo após a sua chegada, Bhaktivedanta Swami expressou sua humilde fé no Senhor Krishna e a instrução especial de seu próprio mestre espiritual que o instigara a difundir os ensinamentos da consciência de Deus, Krishna, em todo o mundo. Meu querido Senhor Krishna, como farei que compreendam esta mensagem da consciência de Deus, Krishna? Sou muito desventurado, desqualificado e o mais caído. Portanto, busco sua bênção de modo que possa convencê-los, pois não tenho poder para fazê-lo por conta própria. Tenho certeza de que quando esta mensagem transcendental penetrar em seus corações, eles de certo se sentirão contentes e assim se livrarão de todas as condições infelizes da vida. Se transformarão de hippies em rappies. Tá, Bímola, já parei de inventar. Essa poesia foi escrita dia 17 de setembro de 1965. Pouco mais de 12 anos depois, dia 14 de novembro de 1977, Bhaktivedanta Swami partiu deste mundo na Índia com 81 anos de idade. O que aconteceu nesses 12 anos?
O que Bhaktivedanta Swami conseguiu realizar durante esse breve período, tendo começado do nada e com uma idade em que a maioria das pessoas está pronta para se aposentar? A lista de realizações é surpreendentemente sob todos os pontos de vista. Tá, vou ler de novo aqui. A lista de realizações é surpreendente sob todos os pontos de vista. Em suma, entre 1965 e 1977, Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami, ou Srila Prabhupada, como seus seguidores carinhosamente passaram a chamá-lo, propagou os ensinamentos da consciência de Deus, Krishna, em todas as principais cidades do mundo e formou uma sociedade internacional constituída de milhares de membros dedicados. Estabeleceu 108 templos com propriedades magníficas espalhadas pelos 6 continentes e circulou o globo 14 vezes para orientar pessoalmente os participantes de sua expansiva missão. Como se isso já não bastasse para alguém com aquela idade, Srila Prabhupada também traduziu, escreveu e publicou 51 volumes de livros em 28 línguas diferentes, com dezenas de milhões deles distribuídos em todo o mundo. Proferiu milhares de palestras, escreveu milhares de cartas e participou de milhares de conversações, não só com admiradores, mas também com críticos. E ganhou a estima de centenas de preeminentes acadêmicos e figuras sociais que tinham genuíno apreço por suas contribuições para o bem da religião, da filosofia e da cultura. A assombrosa história de como Srila Prabhupada atingiu semelhante resultado maravilhoso em apenas 12 anos está muito além do objetivo desse site. Mas a seguir você poderá ter um vislumbre de seus notáveis ensinamentos e conquistas. Sua sociedade. Após chegar à cidade de Nova York em setembro de 1965, Srila Prabhupada lutou sozinho durante um ano inteiro para estabelecer o seu movimento para a consciência de Deus, Krishna. Levava uma vida simples, palestrava sempre e onde quer que surgisse a oportunidade e aos poucos começou a atrair alguns simpatizantes a seus ensinamentos. Em julho de 1966, embora ainda trabalhasse sozinho numa modesta lojinha no bairro Lower East Side da cidade de Nova York, Srila Prabhupada fundou uma sociedade espiritual aberta para a participação mundial. Ele a chamou de Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, ISKCON. À época da incorporação, Srila Prabhupada não tinha sequer um seguidor vinculado. Nem por isso intimidado, ele recrutou voluntários dentre o pequeno grupo de frequentadores de suas palestras noturnas para atuar como os primeiros curadores da ISKCON. Hoje, a Sociedade Internacional para a Consciência de Deus, Krishna, a ISKCON, abrange mais de 300 templos, fazendas, escolas e projetos especiais em todo o mundo e mantém uma congregação mundial com milhões de adeptos. O propósito da ISKCON Hare Krishna. A consciência de Deus, Krishna, é mais do que outra mera fé sectária. É uma ciência técnica de valores transcendentais, plenamente descrita na literatura milenar da cultura védica. A meta do movimento da consciência de Deus, Krishna, é informar o mundo inteiro sobre os princípios universais da compreensão acerca de Deus, para que todos possam colher os sublimes benefícios do entendimento, paz e unidade transcendentais. Os Vedas recomendam que, na era atual, o meio mais eficaz para lograr autorrealização consiste em sempre ouvir sobre o muito bondoso Senhor Supremo Krishna, que é conhecido por muitos nomes, bem como a ele glorificar e lembrar. Um desses nomes é Krishna, que significa aquele que é todo atrativo.
Outro é Rama, que quer dizer o reservatório de todo o prazer, e Hare, que indica a inconcebível energia do Senhor Krishna. Seguindo essa recomendação védica, os membros da ISKCON sempre são vistos cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse sublime canto coloca o praticante em contato direto com o Senhor Supremo Krishna por meio da vibração sonora de seus santos nomes e pouco a pouco desperta sua relação original com Deus. A missão prioritária da ISKCON é, portanto, animar todos os membros da sociedade humana a devotar ao menos parte de seu tempo e energias a este processo de ouvir sobre Deus, Krishna e glorificá-lo. Desse modo, eles chegarão a compreender que todos os seres vivos são almas transcendentais, eternamente relacionadas com o Senhor Supremo Krishna em seu serviço e amor. Distribuição de alimento transcendental. Além de ensinar o conhecimento védico e difundir o cantar dos santos nomes de Deus, Hare Krishna, Hare Rama, a ISKCON Hare Krishna, também distribui gratuitamente alimento transcendental no mundo inteiro. Assim como a filosofia e o canto, a comida vegetariana que primeiro foi oferecida ao Senhor Supremo Krishna no altar, purifica o coração e a mente, ajuda no processo de revelar a original consciência de Deus inerente ao homem. A distribuição de alimentos transcendentalizados feitos pela ISKCON através de seu programa conhecido internacionalmente como Food for Life, Alimentos para a Vida, é, portanto, benéfica para o corpo e também para a alma de todo aquele que o saboreia. Seus ensinamentos. De todas as suas diversas contribuições, Srila Prabhupada considerava seus livros a mais importante. De fato, ele costumava descrever o seu trabalho de tradução e comentário dos antigos textos védicos como sua própria vida e alma. Em 1970, Srila Prabhupada fundou a Bhaktivedanta Book Trust, atualmente a maior editora mundial de literatura védica. Mediante seu trabalho nestas últimas décadas do século, milhões de pessoas têm lido pelo menos um dos livros de Srila Prabhupada e sentido suas vidas genuinamente enriquecidas. Em seguida, apresenta-se uma breve introdução ao conhecimento transcendental que você encontrará nesses livros. Os livros de Srila Prabhupada acentuam a importância da forma de vida humana. Desculpem. Há muitas formas de vida neste planeta. Algumas são imóveis, como árvores e plantas, e outras pertencem à espécie dos seres aquáticos, insetos, aves, feras ou mamíferos. A forma humana também é apenas uma dessas variadas formas de vida. Ainda assim, mesmo um observador casual teria de concordar que os seres humanos são dotados de faculdades singulares que os distinguem de todas as outras espécies. E quais são exatamente essas faculdades singulares? Para começar a responder a essa pergunta, pode-se propor uma outra. Qual a diferença entre o ser vivo e o morto? A resposta é a consciência. Todas as entidades vivas exibem um sintoma de consciência em maior ou menor grau. É por isso que são chamadas de vivas e não de mortas. Mesmo o germe microscópico ou a planta caseira mostram sinais de consciência, ao passo que a mesa e cadeiras não. É evidente também que diferentes formas de vida apresentam diferentes níveis e graus de consciência. E a forma humana representa o desenvolvimento máximo de consciência até agora conhecida. Logo, é esse desenvolvimento superior de consciência que distingue o homem de todos os outros seres vivos do planeta. Mesmo o que torna a consciência do homem tão distinta daquela do inseto, da ave, da fera ou mesmo do macaco. E essas criaturas comem
e o homem come. É uma comparação aqui, né, Bimala? Uma analogia bem clara, simples, todo mundo entende. Tá, lê de novo. Mesmo que torne a consciência do homem tão distinta daquela do inseto, da ave, da fera ou mesmo do macaco, e essas criaturas comem, e o homem também come. Elas dormem, e o homem também dorme. Elas se reproduzem, e o homem também se reproduz. Elas se defendem, e o homem também se defende. O fato de o homem poder realizar essas funções com maior sofisticação, talvez seja um indício de que ele possui consciência mais elevada, mas não explica inteiramente a sua superioridade sobre todas as outras formas. Uma explicação mais satisfatória encontra-se em sua capacidade de indagar e refletir sobre si mesmo e sobre a existência de Deus. Ele pode criar linguagens, ponderar o significado da vida e tentar desvendar o mistério que há por trás do céu estrelado. Tal dom não se acha em nenhum outro ser. Os Vedas, portanto, aconselham que nesta forma de vida humana, a pessoa deve inquirir o que é ela, o que é o universo, quem é Deus e qual a relação entre eles. Deve-se indagar acerca da solução para os problemas fundamentais da vida, a saber, nascimento, morte, velhice e doença. Cães e gatos não podem responder a essas perguntas, mas elas devem surgir no coração de um verdadeiro ser humano. Os livros de Srila Prabhupada revelam o conhecimento perfeito dos Vedas. Caso se aceite a importância desse tipo de indagação, a próxima consideração será, naturalmente, onde encontrar respostas autorizadas a tais perguntas. É óbvio que, se o conhecimento perfeito a respeito do eu, do universo e de Deus sequer existe, ele teria de enquadrar-se num patamar superior ao de um ser humano comum, seja ele até mesmo Einstein, Freud ou outro cientista qualquer. Porque todo homem tem sentidos imperfeitos e está sujeito a cometer erros, suas opiniões relativas sobre assuntos além de sua experiência não podem fornecer informação válida nem confiável. Assim, a tentativa empírica de abordar tais assuntos será repleta de imperfeições e resultará em fracasso. Portanto, pseudo-verdades estabelecidas exclusivamente em base de especulação mental não podem ajudar ninguém a entender a verdade absoluta, que se encontra além dos sentidos e da mente imperfeitos. Segundo os Vedas, caso alguém queira conhecer algo além da jurisdição de sua experiência, além das limitações da percepção e cognição humana, o processo baseia-se em ouvir de alguém que conhece. Foi o próprio Senhor Supremo Krishna quem primeiro proferiu o conhecimento transcendental dos Vedas. O Senhor Krishna, o mais poderoso de todos os seres, não se pode deixar influenciar por nenhuma outra força. Como consequência lógica, o seu conhecimento deve ser perfeito. E qualquer um que transmita esse conhecimento sem alteração dá o mesmo conhecimento perfeito. Basta que se aceite essa proposição, teoricamente, para progredir na compreensão acerca do pensamento védico. A ideia é que o conhecimento perfeito dos Vedas foi preservado no tempo mediante a cadeia ininterrupta de sucessão discipular. Srila Prabhupada representa uma de tais correntes discipulares. Essa sucessão remonta à época do próprio Senhor Krishna, há milhares de anos. Por isso, o conhecimento encontrado nos livros de Srila Prabhupada não é diferente daquele que foi originalmente transmitido pelo Senhor Supremo Krishna. Srila Prabhupada não forjou verdades, ele apenas entregou os ensinamentos intemporais dos Vedas originais sem adição, supressão ou mudança. Os escritos de Srila Prabhupada são representados sobretudo por 3 clássicos védicos, Bhagavad Gita, Śrīmad Bhagavatam
e coleção Chaitanya Charitamrita. Juntas, essas obras literárias formam 27 volumes de informação detalhada, que constitui a ciência védica original sobre a realização acerca de Deus. Sua tradução, acompanhada de elaboradas explicações, representa a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada para a vida transcendental, intelectual e cultural do mundo. Os livros de Srila Prabhupada apresentam a ciência universal do conhecimento sobre Deus, Krishna. Podem-se resumir os ensinamentos védicos apresentados nos livros de Srila Prabhupada em 3 temas gerais, conhecidos em sânscrito como Sambandha, Abhideya e Prayojana. Sambandha significa a relação do homem com Deus. Abhideya, agir de acordo com essa relação. E Prayojana, a meta ou perfeição última. Estas 3 divisões de entendimento representam princípios universais comuns a todas as outras doutrinas religiosas do mundo. O conhecimento expresso nos livros de Srila Prabhupada capacita qualquer um a avançar na compreensão acerca de Deus, sem ter de mudar a sua atual afiliação religiosa, nacional ou cultural. A ciência de como conhecer Deus, como entender o relacionamento com Deus e como desenvolver amor por Deus, Krishna Prema, nada tem a ver com designações sectárias, tais como cristão, hindu ou judeu. Esses são objetivos que nenhuma religião no mundo pode negar. São, em outras palavras, a essência da religião, características universais pelas quais se podem avaliar todas as religiões. Preferências sobre o santo nome de Deus podem mudar de religião para religião. Modos de adoração podem diferir e detalhes ritualísticos e doutrinas podem variar também. Mas o teste é o quanto o praticante realmente desenvolve conhecimento sobre Deus e amor por Deus, Krishna Prema. Verdadeira religião significa aprender a amar a Deus. E como amar a Deus é a substância dos ensinamentos encontrados nos livros de Srila Prabhupada. Os livros de Srila Prabhupada explicam a diferença entre o eu e o corpo. Sem exceção, todos os fenômenos materiais têm um começo e um fim. Uma ideia muito proeminente da cultura moderna é que a consciência é um de tais fenômenos. Por conseguinte, acredita-se que a consciência, ou o eu, também se acaba com a morte do corpo material. Esse ponto de vista, contudo, permanece apenas uma suposição. Nunca foi provado por qualquer observação ou experiência científica. Entretanto, a ideia de que o eu termina com o corpo permanece um dos grandes estatutos de fé do pensamento materialista moderno, e a maioria das pessoas são educadas desde a infância a pensar em função de tais crenças. Poucos são aqueles que refletiram nas implicações filosóficas desse tipo de pensamento, que inconsistentemente leva a estilos de vida nihilista e impersonalista. O mais básico dos ensinamentos védicos opõe-se radicalmente ao moderno ponto de vista científico sobre a consciência e a vida. Conforme aquele ensinamento, a consciência individual não é dependente em absoluto de funções neurobiológicas, senão que existe para sempre como realidade independente. A presença dentro do corpo material de um observador consciente que atravessa todos os diferentes estados corpóreos e mentais mutáveis indica a existência de 2 energias, a energia transcendental representada pelo eu consciente e a energia material representada pelo corpo temporário. Os Vedas explicam que a energia transcendental, cujo sintoma é a consciência, continua a existir mesmo após o término do corpo material. Se cada indivíduo é uma alma eterna coberta apenas por diferentes vestimentas corpóreas transitórias, conclui-se racionalmente que a atividade beneficente suprema para toda a sociedade humana
é aquela que pode despertar no homem sua verdadeira identidade transcendental e seu adormecido relacionamento com Deus, Krishna. Essa atividade chama-se consciência de Deus, Krishna. Assim como não há glória nem proveito em salvar a roupa de um homem que está se afogando, não há glória nem proveito em esforços humanitários que visam exclusivamente a criar condições melhores para o corpo material temporário, que em última análise está fadado a envelhecer, adoecer e morrer. Como o Srila Prabhupada mesmo observa no Śrīmad Bhagavatam, o verdadeiro eu está além do corpo grosseiro e da mente sutil. Ele é o princípio ativo potente do corpo e da mente. Sem conhecer a necessidade da alma adormecida, ninguém pode ser feliz simplesmente com o desfrute físico e mental. 3 pontinhos. As necessidades da alma transcendental é que têm de ser satisfeitas. Quem só limpa a gaiola do pássaro não satisfaz o pássaro. 3 pontinhos. Há uma afeição adormecida por Deus dentro de cada um. Portanto, todos devem dedicar-se a atividades que evoquem a consciência divina. E isso só é possível por intermédio do processo de ouvir e cantar as atividades do Senhor Supremo Krishna. Por isso, qualquer ocupação que não ajude a pessoa a se apegar a ouvir e cantar a mensagem transcendental de Deus, Krishna, é considerada mera perda de tempo. Seus templos. Como já se mencionou, a ISKCON atualmente tem mais de 300 templos, fazendas, escolas e projetos especiais mundo afora. Em cada templo, os devotos diariamente dão aulas, cantam Hare Krishna e oferecem instrução individual sobre a ciência da consciência de Deus, Krishna. Uma vez por semana, os centros promovem um festival com refeição vegetariana. E, em certas datas, festivais do ano realizam grandes eventos. Todos os programas são abertos ao público e todos estão convidados. Acabou? Lê mais esse trechinho, tá bom. Resumo de Prabhupada por Michael Grant, Mukunda Dasa. Em meados dos anos 70, o trabalho de tradução e publicação de Srila Prabhupada intensificou dramaticamente. Intelectuais em todo o mundo fizeram comentários favoráveis sobre os seus livros e praticamente todas as universidades e faculdades dos Estados Unidos aceitaram-nos como texto padrão. Ao todo, ele produziu cerca de 80 livros, os quais seus discípulos têm traduzido para 25 idiomas e dos quais já distribuíram cerca de 25 milhões de cópias. Ele estabeleceu 108 templos em todo o mundo e tem cerca de 10 mil discípulos iniciados e uma congregação de milhões de seguidores. Srila Prabhupada escreveu e traduziu até os últimos dias de sua estada de 81 anos na Terra. Srila Prabhupada não foi apenas outro erudito, guru, mestre, místico, professor de yoga ou instrutor de meditação oriental. Ele foi a corporificação de toda uma cultura, a qual implantou no Ocidente. Para mim e para muitos outros, ele foi antes de mais nada alguém que realmente se preocupou conosco, que sacrificou completamente o seu próprio conforto para trabalhar para o bem dos outros. Ele não tinha vida privada, senão que vivia apenas para os outros. Ensinou a ciência transcendental, filosofia, bom senso, belas artes, idiomas, o modo védico de vida, higiene, nutrição, medicina, etiqueta, vida familiar, agricultura, organização social, educação escolar, economia e muitas outras coisas a muitas outras pessoas. Para mim ele foi um mestre, um pai e meu mais querido amigo. Estou profundamente endividado com Srila Prabhupada e é uma dívida que jamais serei capaz de liquidar, mas posso ao menos mostrar alguma gratidão, juntando-me a seus outros seguidores para satisfazer o seu desejo mais íntimo, publicar e distribuir os seus livros. Jamais morrerei, disse Srila Prabhupada certa vez.
viverei para sempre em meus livros. Ele se foi deste mundo no dia 14 de novembro de 1977, mas sem dúvida ele viverá para sempre. E infelizmente fim, né? Fim dessa biografia, dessa pequena biografia, né, Bimala? Porque Prabhupada é inconcebível. Todas as glórias a C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Jamais morrerei. Viverei para sempre nos meus livros, e vive mesmo, todo mundo pode perceber isso. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia desta maravilhosa biografia. E agora, hein? Agora tem o aniversário de um ouvinte aqui também, né, Bimala? Deixa eu ver aqui. Quem está fazendo aniversário neste dia 27 é a Ana Paula Simões Filho, da Bahia. Ó, gente, uma baianinha. Bimala, canta aí parabéns para a baianinha. Eu vou cantar? Canta você, Bimala. Eu falei até agora. Aí eu falo demais. Se eu tivesse falado um pouquinho menos, tá, canta aí então. Oh, é muito difícil você cantar. É melhor você cantar. É melhor, você canta mais bonito. Nós somos o corpo, nós somos a alma, céu eterno de Krishna, iludidos por Maya. Esse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Parabéns, Ana, que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom? Gente boa, fazendo aniversário no mesmo dia que Prabhupada, hein? Que legal, hein? Parabéns. Então vamos ler mais um pouquinho sobre Srila Prabhupada, né, Bimala? Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Hitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyatya Shatarine. Deixa eu trocar de óculos aqui. Hoje o programa inteirinho dedicado a Srila Prabhupada, Bima. Calma, não me apressa não. A biografia de Prabhupada agora mais detalhada, né? A coleção Srila Prabhupada é exatamente isso. É todo conhecimento vivido na prática. Não tem nada teórico aqui, é tudo vivido na prática. Como amar Deus na prática. Esse é o único mestre que ensinou tudo sobre isso, né? Não tem outro mestre que ensinou tudo sobre como amar Deus na prática. Página 60, aqui, Bimala. Posso continuar? Muito obrigado, hein? Para levar Srila Prabhupada até o parque, um amigo do templo de Denver emprestara o seu Lincoln Continental, que anteriormente fora a limusine presidencial de Richard Nixon. Ramananda Swami mostrou a Prabhupada as características luxuosas do carro, incluindo janelas de vidro à prova de bala. Então, esperam-se balas também? Riu Prabhupada. Brahmananda observou que os líderes do mundo viviam ansiosos. Prabhupada concordou. No mundo material havia perigo a cada passo. Ele pôs-se a falar sobre a política indiana. Indira Gandhi e Jaya Prakasha Narayan discordavam amargamente entre si. Ambos estão numa posição aflitiva, disse ele. Estou pensando em escrever-lhes algumas palavras baseadas em nosso Bhagavad Gita. Você acha isto aconselhável?
E quando Srila Prabhupada mencionou que Indira Gandhi ocasionalmente ia ver o seu mestre, Ananda Mai Brahmananda, observou que o guru dela comentara favoravelmente sobre o canto de Hare Krishna. Então, o que vocês acham? E Prabhupada perguntou aos seus renunciados, Tamal, Krishna, Bhavananda e Satswarupa. Será que devo escrever? Esta noite fiz o esboço de uma carta, então venham e vejam. Por que não deveriam nos dar uma oportunidade? Desejamos o bem de todos e Hare Krishna é o único remédio para todos os males. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala. Hare Krishna é o único remédio para todos os males. Para Dukkha Dukhi. As pessoas estão sofrendo. Os devotos concordaram que as cartas seriam uma boa ideia, embora duvidassem de que os políticos aceitariam o conselho ou de que chegariam a sequer ler as cartas. Então Prabhupada perguntou sobre a relação pública, a consciência de Deus, Krishna em Denver. Eles conseguem boa frequência aos domingos? Respondeu, é uma resposta, tá bem, mas deixa eu ver, estou prestando atenção aqui. Então Prabhupada perguntou sobre a reação pública à consciência de Deus, Krishna em Denver. Eles conseguem boa frequência aos domingos, respondeu Satswarupa. Muitas pessoas vêm. Muita esperança, afirmou Prabhupada. Boa distribuição de livros aqui também. E Prabhupada assentiu, isto é o mais exitoso. Onde quer que a distribuição de livros tenha bom andamento, isso é exitoso. Porque estão mergulhadas na ignorância crassa, as pessoas aceitam que esta vida temporária é tudo. Que condição horrível! Por isso, nós estamos tentando explicar o que é a verdadeira vida. Eles chegaram ao parque que estava repleto de velhos e altos pinheiros, bordôs e carvalhos. Saindo do carro, Prabhupada ficou postado frente a um lago. Ele podia ver lá longe a silhueta de Denver e as montanhas rochosas. Ele ouvia os patos e gansos grasnindo no lago. Um segundo grupo de devotos chegou em outro carro. E Prabhupada e seus discípulos puseram a andar num caminho pavimentado que margeava o lago. Este parque é muito belo, observou Prabhupada. E não fica afastado. Eles logo aproximaram-se de um grande prédio moderno, o Museu de História Natural. E isso significa a teoria de Darwin e nada mais, disse Prabhupada. Toda a civilização deles baseia-se nesta teoria de Darwin. A história remonta a que época? Por acaso vocês conhecem qual é a história do Sol? Quando ele foi criado? Como ele apareceu? Será que Darwin pode nos dar a história do Sol, ou da Lua, ou do céu? Onde está a história? A história existe, mas onde está a história? Vocês simplesmente imaginam, havia uma bola e ela manifestou-se como o Sol, a Lua, e eu sou também isto. O que realmente vocês sabem? Como esta manifestação cósmica passou a existir? O Sol surgiu com seus raios dourados e reluzentes bem depressa e aqueceu o ar. Os devotos informaram Prabhupada sobre Denver, a cidade de altura quilométrica. Era boa para a saúde, disseram eles. Prabhupada disse que o clima era como em Punjab, no interior da Índia. Também ficou informado de que Colorado era conhecida como a terra da vaca, porque sua principal indústria era o abate de reses. Caminhando, Prabhupada passou por um zoológico e desceu uma colina. Passou por um canhão de guerra civil e viu muitos leitos de flores coloridos, extensos gramados e em toda parte os altos pinheiros. Embora o ar parecesse frio para julho, o brilho do sol nascente era incomum e o cenário natural do parque destacava-se bem. Srila Prabhupada também parecia estar banhado em luz dourada enquanto caminhava impetuosamente envolto em seu chadar cinza, conversando
vez por outra com seus discípulos. Prabhupada mencionou o nome de Gopal Argaval, o cidadão em cuja casa recebeu a primeira acolhida após chegar aos Estados Unidos em 1965. Disse que o pai de Gopal era um riquíssimo homem que vivia em Mathura e Gopal viera para os Estados Unidos para ser um engenheiro eletrônico. Se tivesse permanecido na Índia, estaria numa situação bem melhor, disse Prabhupada. Sally, a esposa de Gopal, costumava dizer: meu marido é o filho que foi perdido por seus pais. Peraí, cortou a internet aqui, voltou. Sally, a esposa de Gopal, costumava dizer: meu marido é o filho que foi perdido por seus pais. E Prabhupada disse: dia e noite as pessoas trabalham tão arduamente durante os poucos anos em que permanecem nesses corpos, mesmo podendo voltar ao Supremo sem que elas precisem trabalhar tanto. Trabalham tão arduamente só para conseguir um bom carro, uma boa esposa e alguns filhos. E com o mesmo trabalho, caso alguém se dedique à consciência de Deus, Krishna, então ele volta ao Supremo, volta à morada eterna. E o que há de errado nisto? Afinal, há muitos devotos conscientes de Deus, Krishna. Por que estariam eles errados e as pessoas comuns estariam certas? Vocês são infelizes. O que vocês acham? Todos os seus esforços acabar-se-ão e após a morte eles tornar-se-ão cães, gatos ou árvores. E um devoto fala: Srila Prabhupada, às vezes, mesmo que expliquemos isto e as pessoas demonstrem ter entendido, no entanto elas não tomam nenhuma medida. E Prabhupada fala: então, você tem que cutucá-las constantemente. Assim como quando um homem está dormindo, tens que chamá-lo insistentemente. Seu João, acorde, seu patife. Por que você está dormindo? Você obteve esta oportunidade da forma de vida humana. Agora levante-se, acorde, aceite a consciência de Deus, Krishna, e resolva todos os seus problemas. E as pessoas estão dormindo profundamente, né? A prova que estão dormindo é que estão sonhando, né? Ninguém consegue sonhar sem dormir, Bímola. Então as pessoas vivem correndo atrás de seus sonhos. Por quê? Porque estão dormindo profundamente. Deus vem, Deus vai, Deus volta, Deus faz tudo o que Ele quer e as pessoas não veem nada, porque estão dormindo profundamente. Aqui. E o devoto fala. Um devoto fala: algumas pessoas dizem que se nós desejamos fazer isto, tudo bem, mas não podemos ficar pregando para elas, nem ficar insistindo com elas. Todos têm o seu próprio caminho. E Srila Prabhupada fala: mas você é um ser humano, seu patife, você está dormindo e só estamos tentando acordá-lo. Suponha que uma criança estivesse saindo para um lado onde há perigo. Somos seres humanos, logo diremos: não vá para a direita. Tentaremos salvá-las. Essa é a nossa ocupação, fazer o bem para os outros. Esta é a missão do Senhor Krishna Chaitanya. E não, este homem está indo para o inferno, então deixe-o ir para o inferno. Mas pelo menos eu sou feliz. Isso não é ser humano. E um devoto fala: Srila Prabhupada, bastantes vezes eles pensam que só estamos escapando da vida material. Dizem que não temos empregos e que deveríamos trabalhar para viver. Prabhupada, dirigindo-se a um desafiador imaginário, fala: seu patife, você não tem dinheiro, então vá trabalhar. Mas nós somos pessoas ricas, somos filhos de Deus, Krishna. Então por que eu iria ficar trabalhando como você, seu asno? Um asno trabalhará desnecessariamente. Nós não somos asnos. Prabhupada disse que o Bhagavad Gita estabelece o Senhor Krishna como proprietário de tudo. Portanto, não se deve ficar querendo que os servos de Deus, Krishna, trabalhem arduamente como asnos. Os asnos trabalham arduamente e não os seres humanos.
Esta também foi a instrução de Rishabhadeva, que Rishabhadeva deu no Śrīmad Bhagavatam. Rishabhadeva falou para os seus filhos que a vida humana não se presta a que se trabalhe arduamente só para que a pessoa consiga comida e gozo sexual. Esta é a ocupação para os porcos. E Prabhupada fala: diga-lhes que eles estão trabalhando como porcos e que nós estamos vivendo como seres humanos. Aí está a diferença. Se alguém não trabalha tão árduo como um porco, isso significa que ele está querendo fugir da realidade? E Srila Prabhupada continuou a desenvolver este tema vigorosamente. Ele argumentava com muita seriedade e ainda assim de maneira agradável, mostrando a fortuna daquele que se torna servo da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os devotos não puderam deixar de sorrir e gargalhar enquanto se apressavam para acompanhar os seus passos e sua lógica consciente de Deus, Krishna. Prabhupada fala: fui um estudante de economia. Lá aprendemos a teoria de Marshall. Ele diz que a natureza humana é tal que, a menos que uma pessoa tenha obrigação, ela não trabalhará. Este é o início da economia. Se alguém já tem o suficiente para comer, então ele não trabalhará. Logo, se temos o suficiente para comer, por que iríamos trabalhar? Qual é a resposta? Isto não é fuga alguma, mas sim é chegar à luz. Não trabalhar e ainda assim conseguir suprir nossas necessidades é conforto, mas trabalhar arduamente só para conseguir as necessidades básicas da vida, isso é para os porcos e cães. E um devoto fala: eles não têm fé nem confiança de que isso possa ser feito. E Prabhupada fala: vejam-nos, seus patifes, olhem, abram seus olhos, vejam que não temos negócios, não temos estoque de alimentos, ainda assim não estamos preocupados. Não sabemos o que comeremos à noite, mas ainda assim não estamos preocupados. Vim a seu país sem trazer nenhuma reserva de alimento. Prabhupada argumentou que as necessidades econômicas humanas poderiam facilmente ser satisfeitas através da manutenção de vacas e do cultivo de terras. Disse que os homens fizeram um desnecessário esquema complexo só para manter o corpo, esquecendo-se, portanto, do propósito da vida humana. Quando um devoto contestou que nem todos tinham a oportunidade de obter terras, Prabhupada disse que isso devia-se simplesmente a uma má administração. Havia bastante terra nos Estados Unidos. E um devoto fala: Srila Prabhupada, eles nos acusam de sermos parasitas. E Srila Prabhupada fala: não, parasita é aquele que pega a propriedade alheia e tenta desfrutar dela. Nós não estamos desfrutando da propriedade alheia, estamos desfrutando da propriedade de nosso Pai. Ishavasyam Idam Sarvam. Krishna é o proprietário. Por que você diz parasita? Somos bons filhos de Deus, Krishna. E Krishna diz: não trabalhem, dar-lhes-ei tudo. A realidade, Krishna diz o seguinte: por que você trabalha tanto? Simplesmente renda-se a mim e dar-lhe-ei proteção. Tudo o que você quiser, logo estamos dando tudo. Por que dizem que então somos parasitas? Os devotos estavam bem cientes de que Srila Prabhupada trabalhava, viajando constantemente, dirigindo sua sociedade mundial consciente de Deus, Krishna, levantando-se no meio da noite para traduzir o Śrīmad Bhagavatam, e seus discípulos também trabalhavam arduamente, mas não trabalhavam como animais, nem como pessoas parecidas com animais que lutavam por coisas que o tempo destruiria. Tampouco trabalhavam em empreendimentos horríveis que minavam a melhor parte da natureza humana. Não trabalhavam como asnos para depois alegar que durante o dia não lhes sobrava tempo para cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. E Prabhupada fala: vejam que belo é este parque, mas ninguém vem aqui. Nós, pessoas conscientes de Deus, Krishna, estamos nos aproveitando
Assim, quem está fugindo, nós ou eles? Vejam só como eles são tolos, trabalham tão arduamente, mas não estão aproveitando o parque. Mas nós estamos. Assim, nossa tática é que vocês trabalhem arduamente e nós vamos pegar. E pegamos de vocês. Tá, vou ler de novo, eu embananei aqui, Bimala. Presta atenção nas vírgulas, tá bom? Assim, nossa tática é que vocês trabalham arduamente e nós vamos e pegamos de vocês. Isso não é fuga, isso é inteligência. O exemplo mostrado por Srila Prabhupada era uma revelação que aprazia aos devotos e eles riram ao ouvir a verdade óbvia. Ali estavam eles, caminhando tão prazenteiramente com o seu mestre espiritual, e não obstante, nenhuma outra pessoa estava vindo para desfrutar do parque. Prabhupada fala: mas assim que você pede, venham vocês também, junte-se a nós. Eles não vêm, eles dizem: não, continuaremos trabalhando como antes. Estamos pedindo a todos, venham até aqui, mas eles não vêm. Esta é sua inveja. Por isso dizem que estamos fugindo e vivendo às custas dos outros. Eles veem que adquirimos tantos carros e que as faces dos devotos brilham. Estamos comendo bem e não temos problema. Mas se lhes pedirmos para vir, então eles recusam terminantemente. Se lhes pedimos para cantar Hare Krishna e dançar, esta é uma grande e difícil tarefa para eles. Então logo venham, ficarão sabendo que não há nenhum chá, nem bebida alcoólica, nem carne, nem cigarros. Assim, você pode dizer que estamos escapando destas coisas, mas não estamos escapando da felicidade. Eles estão escapando da felicidade. Parar aqui, puxa vida. Tá bom, vamos parar, fazer o que, né, Bimala? Para aqui na página 65, quando o Srila Prabhupada, é aqui mesmo, página 65, quando o Srila Prabhupada não tinha uma ocupação específica em Denver, tá? Mas você que não quer parar de ler, como eu, né? Essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Você pode até usar o tradutor, mas se você quer essa coleção na mão e em português, não, a coleção já era, né? Agora sabe-se lá quando vai imprimir novamente, mas tem um resumo, né? Tem um resumo aqui, ó. Clica aí, livros novos. A gente avisava, né? Olha, vai acabar. Parecia que a gente estava contando história, pressionando. Não, era verdade. Vai acabar. Agora sabe-se lá quando vai imprimir novamente essa coleção. Mas, felizmente, tem o livro Prabhupada um Santo no século XX, o resumo dessa coleção. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami. Venom Kananta Maravinda Dalayatacha Bhavatam Samasita Udasundaranga
Kandarpa Kotika Mania Vishesha Shobha Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiran Jaganti Anandati Maya Sadhu Ala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Rangani Yasa Sakalen Diyavriti Manti Pashanti Panti Kayanti Chiram Jaganti Anandati Maya Sadhu Vala Vigrahasya Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Govinda Adipurusha Tamaham Bhajami Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.